Pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Nós vamos iniciar, na data de hoje, uma série de estudos a respeito sobre o tema de prosperidade. E eu vou liberar uma palavra profética. Vocês ainda acreditam em palavra profética? Vocês acreditam? Eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Eu gostaria que você recebesse isso de todo o seu coração. Nós estamos aí em julho, quase julho de 2025. E eu vou profetizar isso de olho aberto na tua vida. Ainda em 2025, a prosperidade bíblica ela vai te alcançar. Eu vou dizer de novo porque alguém recebeu, mas eu vou dizer isso novamente. Ainda nesse ano, nós temos aí 6 meses para terminar o ano. Ainda esse ano você será alcançado pela bênção do Senhor, pela prosperidade bíblica. E por que eu disse? Por que eu fiz questão de dizer e citar prosperidade bíblica? Porque nós vamos entender o que é prosperidade, nós vamos entender o que não é prosperidade. E você vai sair daqui hoje nós vamos introduzir esse assunto. E se tudo correr bem, eu quero ver se a gente consegue finalizar esse assunto nas 4 semanas aí do mês de julho. Hoje nós vamos iniciar o assunto, vamos falar hoje sobre os fundamentos da prosperidade bíblica. E nós vamos, nas semanas que se seguirão, a gente vai analisar fundamento por fundamento. E eu tenho certeza que você vai prosperar. Eu tenho certeza, eu não estou dizendo isso apenas para você ficar contente, ficar alegre, não. Eu estou dizendo isso conforme aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Você vai prosperar. Quando a gente fala de prosperidade, nós precisamos entender que é um termo, e a palavra prosperidade, ele foi um tanto quanto vulgarizado, banalizado no Brasil. Por quê? Na década de 80 e 90, nós fomos inundados por uma teologia americana chamada de teologia da prosperidade. Teologia essa que vinha dizer que aquele que é próspero, ele não pode passar por crises. Aquele que é próspero, ele não pode ficar enfermo. Aquele que é próspero, ele não pode ter problema. Porque se ele tiver algum problema, se tiver alguma enfermidade, se tiver algo dessa natureza, significa que Deus não é com ele e que a bênção de Deus está longe dele. Quando na verdade a prosperidade não é isso. Nós precisamos entender isso. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra coisa. Tem gente que é rico, mas não é próspero. Eu ouvi um pastor dizer que ele conversou com um empresário, e o empresário falou assim: pastor, eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho problema. Por exemplo, se eu precisar levantar 100 milhões agora na parte da manhã, eu tenho contatos que eu consigo levantar esse valor rapidamente. É o que eles chamam no mundo corporativo de networking. Eu tenho contatos que eu consigo levantar esse dinheiro tranquilamente. Ou seja, dinheiro para mim não é problema. Eu tenho dinheiro. Porém, a minha filha, ela se encontra num quadro depressivo. O meu filho mais velho, ele se encontra no mundo das drogas. Ou seja, o que eu entendo e aprendo aqui? Que tem gente que é rico, tem dinheiro, tem posses, só que ele não tem uma vida de prosperidade. Entende isso? Você consegue entender a diferença? Pastor, o que é prosperidade segundo a Bíblia? Se nós fôssemos analisar o texto baseado lá na língua hebraica, Tesalete é o termo que mais se aproxima de prosperidade. Isso no hebraico. Tesalete significa ausência de necessidades. Caminho aplanado. É o texto que nós lemos vai dizer: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Ou seja, Tesalete é ausência de necessidade. Caminho amplo, caminho aplanado. É isso que significa prosperidade. Se nós pudéssemos buscar lá no grego koine, por exemplo, nós teremos o termo euodu. Euodu que significa andar em linha reta, sem obstáculos.
É como se eu dissesse para você que você terá na sua vida fartura. Diga assim, fartura. Fartura. Você falou com tanta fartura, irmão, que eu quero que você repita aí. Diga assim, fartura. Fartura. Sabe o que significa fartura? Quando eu pego a palavra fartura e vou lá no dicionário para perguntar para ele o que significa quantidade mais do que suficiente. Abundância. O que eu estou profetizando para você aqui é abundância, é prosperidade bíblica para a tua vida. É o que o texto vai nos dizer lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, quando ele vai dizer assim, ó, ele fala uma sequência de coisas, sequência de bênçãos, ele relaciona, e aí ele vai dizer assim, todas essas bênçãos te alcançarão. Sabe o que significa isso? Significa que quando eu tomo posse dessa palavra, eu não preciso ficar correndo atrás do profeta, para ele me entregar uma palavra do profeta. Tem lugar por aí, irmão, que graças a Deus nós não temos isso, mas tem lugar por aí que se vem um pregador de fora que revela nome, CPF, RG, placa do carro, o camarada deixa de vir ouvir o pastor para ir ouvir esse camarada. Não sabe se tem pastor, não sabe se é crente, não sabe se é casado. Ou seja, tem lugares por aí que as pessoas elas estão correndo atrás da bênção, quando na verdade o texto de Deuteronômio que nós citamos aqui vai dizer que a bênção de Deus ela vai correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás da bênção, mas é a bênção de Deus que vai atrás de você. Se a bênção de Deus quiser ser abençoada, é ela quem vai correr atrás de você. Entende isso? Ou seja, para você poder entender, você não precisará correr atrás de profecia. Se Deus quiser falar com você, Deus vai mandar um profeta na porta da tua casa. Se Deus quiser falar com você, Deus ele falará contigo e vai te abençoar. A bênção de Deus ela vai te alcançar. Quando o texto vai dizer todas essas bênçãos te alcançarão, o verbo alcançar aqui no hebraico é nasag. Nasag significa se apoderar de. É como se a bênção de Deus impregnasse na tua vida. É como se aonde você pisasse, a bênção de Deus te acompanhasse. Sabe aquele louvor que a gente canta? Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. É justamente isso. Aonde você tocar, a bênção de Deus tocou junto. Aonde você pisar, Deus pisa com você. É Deus dizendo assim: eu vou prosperar na tua vida, eu vou apoiar os seus caminhos, eu vou endireitar as suas veredas e o meu nome será glorificado na tua vida. Prosperidade. Seja profeta de Deus aí, olhe para o crente mais bonito que estiver perto de você e diga assim: você vai prosperar. Você vai prosperar. Ninguém falou para você não falar, você vai prosperar. Maurício, ninguém falou para você não falar para você, você vai prosperar. Rafael, você vai prosperar. Com certeza. Porteiros aí da porta, vocês irão prosperar. A bênção de Deus ela vai impregnar os senhores aqui. É isso que nós estamos. E é interessante porque, lembra que eu disse que prosperidade é uma coisa, riqueza é outra coisa. Por exemplo, Êxodo capítulo 1, Gênesis capítulo 26, o texto vai dizer assim: que o filho de Abraão, Isaac, filho do patriarca Abraão, Isaac, ele se tornou rico, riquíssimo e próspero. Ou seja, o que eu entendo e aprendo aqui? Que a prosperidade é um degrau a ser alcançado. Prosperidade é mais do que riqueza. Prosperidade é mais do que dinheiro. Prosperidade fala de integralidade. Vamos ver um texto aqui. Nós estamos vendo muito ensino. Abra sua Bíblia juntamente comigo, o livro de Jó, capítulo 1 e versículo 8. Estou dizendo que prosperidade é um degrau que nós subimos. O camarada pode ser rico, só que a prosperidade ainda é algo a ser alcançado. E aí nós vamos entender isso. Jó capítulo 1, versículo 8. Esse cara está ligeiro. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E aí, quando a gente lê esse texto,
Quando o Senhor vai estar adjetivando Jó aqui, ele vai dizer para Satanás assim: você tem olhado, observado meu servo Jó? Aí ele vai usar uma palavra que, se a gente não entender, a gente acha que Deus está sendo redundante aqui. Ou seja, chovendo num molhado, falando. Um dia eu usei essa expressão lá no curso teológico, e os irmãos falaram assim: pastor, mas o que significa chover no molhado? Chover no molhado é falar a mesma coisa duas vezes. É como se Deus, se nós não entendermos e analisar com Deus com calma, nós iríamos pensar que Deus estava sendo redundante, que Deus estava usando um pleonasmo ali, quando ele vai dizer assim, que Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, e aí Deus vai dizer assim, ó, ele é um homem íntegro e reto. Se a gente analisar de forma superficial, a gente vai pensar que quando Deus está dizendo que Jó é íntegro e reto, ele está dizendo da mesma qualidade. Ele fica por aí, está assim. Ela está concordando. Então, quando o texto vai nos dizer assim que Jó, ele era um homem íntegro e reto, reto fala de retidão, fala de qualidade. Deus estava de fato dizendo que Jó era um homem correto, de fato, ele usa o adjetivo reto ali. Só que quando ele usa o adjetivo íntegro aqui, Deus não estava dizendo, e sendo redundante, dizendo que Jó era reto mais uma vez, como se dissesse assim, Jó era reto e reto. Não, é como se quando ele usa o íntegro aqui, esse íntegro fala de integralidade, fala de completude, fala de que Jó ele era completo, como se todas as áreas da vida de Jó estivessem em perfeita harmonia, em perfeita completude. Ou seja, o que Deus está nos dizendo aqui nessa noite é que Ele quer que você seja íntegro também, íntegro de completo, íntegro de realizado, íntegro de todas as áreas da sua vida estarem alinhadas segundo o propósito de Deus para a sua vida. Prosperidade. Prosperidade é sinônimo de sucesso. Prosperidade é sinônimo de equilíbrio, como Jesus disse aqui, como Jó. Sucesso, equilíbrio em todas as áreas da vida, estar alinhado ao propósito de Deus. E aí, eu gosto do texto lá de Salmo, número 1, verso de número 3, porque os irmãos sabem que Salmo não tem capítulo nem versículo. Salmo é uma coletânea de cânticos, então a gente chama Salmo número tal, verso de número tal. Salmo de número 1, verso de número 3, o salmista vai dizer assim, ele está falando das qualidades do homem que serve a Deus. E aí ele fala, quando nós analisamos o texto está falando a respeito de prosperidade bíblica ali. Porque no verso 3 ele vai dizer assim, ó, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas elas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, como se diz assim, tudo que você colocar a mão vai dar certo, vai funcionar. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas é uma árvore que ela vai estar com as suas folhas. Obrigado, Marcos. É uma árvore que ela estará com as suas folhas verdes o ano todo. É uma árvore que ela dará fruto na estação correta. Ela não dependerá de água externa, de chuva. Se chover ou se não chover, vai dar certo, vai dar folha. A folha vai estar verdinha, não vai murchar. O fruto vai ser concebido na estação própria, no tempo correto. Ou seja, sabe quando a gente passa, cara? Eu tenho essa experiência, que a gente, quando passar aqui, choveu pouco, 2024, a gente passou uma seca no começo do ano, nos primeiros 6 meses do ano, e aí a gente passava ali, indo para trabalhar no mês de abril, e tem as mangueiras de um lado do outro, né? E a gente falava assim, esse ano vai ser muito de manga. Esse ano vai ser muito de manga, por quê? Porque choveu pouco, e de fato, como choveu pouco, aí a época daquelas mangas lá, mês de novembro, mês de dezembro, além da manga atrasar, ela veio menorzinha, ela veio mais murcha, ela veio com menos mirrada, entende? Por quê? Porque ela não está plantada
plantada junto ao ribeiro de águas. Se aquela mangueira tivesse plantada no lado de um rio, podia ter a seca que fosse, mas ela sempre estaria sendo nutrida, abastecida. O que Deus está nos dizendo é que se você estiver fundamentado nos princípios da prosperidade bíblica, pode ser que o mundo esteja passando uma crise. Pode ser que o governo que esteja aí seja um governo que seja contrário à igreja. Pode ser que o mundo esteja passando por um momento de recessão. Só que Deus, Ele proverá aquilo que for necessário para que você possa crescer, florescer, frutificar. Eu lembro, e um dia eu vou pregar essa mensagem aqui, que era ano de 2016. A gente estava ali em Araçatuba e a Sofia tinha um aninho de idade. Eu morava ali no bairro Rosé. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa que vendia consórcios. E aí eu trabalhei durante um tempo, saí da empresa e montei a minha empresa de consórcio. Quando eu fiz isso, o Brasil entrou numa crise, o Brasil e o mundo entrou numa crise terrível. E aí eu lembro que na época eu pagava aluguel, na época a Sofia tinha um aninho, tinha aluguel, tinha leite, tinha fralda, era só o sangue do cordeiro, irmão. Pensa numa fralda que gastava, só você sabe o que era, não sabe, né? Ia literalmente pro lixo, né? O dinheiro que ia pro lixo, levava outra coisa. Aí, o que aconteceu? E aí, uma crise, saída da igreja, montei a minha, entrou em crise. As vendas que estavam em alta caíram. Aquele cliente que estava apalavrado para fechar a cota não desistiu. E aí eu lembro que a gente passou num momento delicado, difícil. Do mesmo tempo que as vendas do consórcio caíram, as agendas para pregar a palavra aumentaram exponencialmente, muito. E aí eu lembro que eu fiquei sem jeito, cheguei na tarde e falei assim, filha, como que a gente vai fazer? Porque as vendas caíram bastante. Só que as agendas para pregar a palavra aumentaram muito. O que eu faço? Aí eu estava sem jeito. Como que eu ia pregar prosperidade se eu estava vivendo uma crise? Como que eu ia pregar que Jesus ainda transformava e fazia milagres se eu estava eu mesmo precisando de um milagre? E aí a tarde foi usada por Deus e falou assim, olha, se Deus está mandando você pregar, vai pregar a palavra, porque Deus ele vai cuidar da gente. Ou seja, eu já vou aplicar isso na tua vida. Quando você faz as coisas para Deus, Deus faz as coisas para você. E não é barganha. Ah, pastor, Deus está barganhando. Não, isso é consequência. Quando eu trabalho para o Senhor, quando eu faço as coisas com amor, com dedicação para Deus, Deus supre as minhas necessidades. Isso é consequência. Eu lembro que aí eu falei assim, então tá bom, vamos pregar. E eu lembro que na época eu tinha um Santana 92. Pensa num carro que não era crente, não é isso? Aquele carro era desviado, bebia mais do que tudo. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que era mês de junho, era um mês parecido com esse, e da região que a gente morava era muito frio. E aí eu lembro que a gente era um mês muito frio, e eu recebi um convite para pregar do outro lado da cidade. Quem conhece Araçatuba, eu morava ali no Jardim Rosélia e recebi um convite para pregar lá no Água Branca, para atravessar a cidade. Inclusive no nosso ministério, hoje eu posso falar. E aí, o irmão perguntou, sempre quando eles me chamavam para pregar, eles perguntavam assim, fazem 20 anos que a gente prega a palavra. E as pessoas perguntavam assim, irmão Renato, quanto que o senhor cobra para vir pregar aqui? Eu sempre falei a mesma coisa, os 20 anos falando a mesma coisa, irmão, eu não cobro, me ajuda com a despesa de viagem que eu vou ter para chegar na igreja, e aí você me dá uma oferta que Deus sobrou no seu coração, que tiver nas condições de vocês. Sempre usei essa mesma afirmação. E aí o irmão falou assim, tá bom. Aí eu lembro que para atravessar a cidade, para chegar na igreja, o carro gastão do jeito que ele era, eu fui lá e coloquei 15 reais de gasolina no carro, na Maria. Naquela época, era 15 anos, era dinheiro, irmão. 15 anos, que era. E aí fui. Para ajudar o orçamento da casa, a gente fazia trufa naquela época. Aí eu levava trufa para vender. Acabou o culto, eu fui lá para
frente da igreja, vem 10, 12 trufas dentro do coolerzinho, vende todas as 10, 12 trufas, uma vez. Aí eu falei assim, Deus está no negócio aqui, viu? Passou um pouquinho, veio o tesoureiro da igreja, falou assim, pastor fulano pediu para te entregar um envelope aqui. Você lembra quanto eu gastei para seu carro? Não. 15 reais. E aí a hora que me deu o envelope assim, irmã Neuza, o envelope estava pesado. Eu falei assim, Jesus bradou na terra hoje aqui, viu? Eu preocupado com aluguel, com água, com luz, com leite, com fralda. Ele falou assim, Jesus bradou. Eu peguei o envelope pesado assim, uma hora eu falei, eita Deus, quase falei mistério. As 10, 12 trufas que eu lembro que eu fui sozinho, que estava bastante frio, eu acabei indo sozinho. A Tati achou que eu caí em casa. E aí eu fui lá e vendi as 10, 12 trufas. Olha, Deus estava bradando aqui. Passou um pouquinho, veio o pastor de lá para cá. Pastor Renato, que bênção. Vamos marcar mais vezes, eu converso com nós. Ó, vamos fazer o seguinte: o senhor quer jantar lá em casa? Ah, meu irmão, o crente não gosta de comer, não é verdade? Ou é só lá, graças a Deus, vocês não gostam? Irmão, tem uma coisa que crente gosta é comer. É mentira. Estou falando, vai. Na hora que ele falou isso aí, quase falei mistério. Quase que eu sou uma rajada de linguiça de tão feliz que eu fiquei. Aí fui lá para casa do pastor. Comi, conversei, ri, tranquilo. E aí deu umas 10h40 da noite, peguei o Santana para ir embora. Despedi e tal, eu fui embora. Andei umas 4 quadras, parecia que eu ouvi uma voz falando aqui no meu ouvido. Fui lá e postei o Santana, afoguei ele, que ele gastava demais, que ele gastava. Aí peguei o envelope assim. Vocês estão curiosos para saber que eu pedi o envelope. Vocês são curiosos, hein? Peguei o envelope e abri, tinha R$13,40 de moeda. Você lembra quando eu usei para abastecer o carro? Não. 15. Falei, Jesus da glória. E eu preocupado assim, a gente, bondade de Deus nunca deixou faltar, mas a nossa preocupação maior era o leite, era a fralda, aquelas coisinhas. Eu só tinha um aninho na época. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí liguei o carro e fui embora para casa. Chateado, preocupado. Você pode pensar assim, pastor, mas eu estou falando de prosperidade e vem aqui para contar um testemunho. Calma, que ela está rolando. Outro dia, uma das poucas vezes que a gente estava comendo sem mistura, eu segurando a Sofia, já tinha comido, e a Tati comendo. E aí a minha sogra liga, eu falei, tá bom, que ela não veio hoje, porque eu posso contar isso aqui para você. A minha sogra liga para a Tati, tudo bem? Ó, a gente vai falar assim, então eu vou passar aí na sua casa. Aí eu falei, sangue de Jesus, se for. Aí ela desligou o telefone e falou assim, minha mãe está vindo aí. Eu falei, então fala o seguinte, come rapidinho, para sua mãe não ver que você está comendo sem mistura. Eu falei para ela. Aí a Tati foi lá, foi prudente, ouviu a orientação do profeta, comeu rapidinho. Irmão, eu nunca vi alguém chegar tão rápido no paraíso, ela estudou aquela mulher, chegou aquele dia. Parece que ela estava lá já. Rápido ela chegou mesmo. E aí bateu, Tati, pede para ela vir te ajudar. Aí eu me cortou uma semblante assim, e eu só me por dentro, fui lá para ajudar ela. Eu abri o portão, ela estava do lado do carro, e ela falou assim, Renata, ajuda aqui. Aí tinha uma bacia assim, Beto, sabe aquela bacia grandona assim, Beto? Aquela grandona, aquela grande mesmo. Eu vou dizer de novo, você não entendeu? Aquela grande mesmo. E a bacia tinha tudo quanto era tipo de carne. Carne de panela, bife, costela, frango, linguiça. Tinha tudo, mano. Irmão, tinha carne que eu nunca tinha comido antes, irmão. Aí você pode entender assim, pastor, não estou entendendo. Irmão, quando você resolve trabalhar para Jesus, quando você resolve fazer a obra de Deus, fica tranquilo, despreocupa, tira a preocupação, porque Deus ele vai prover o melhor para você. Deus vai prosperar na tua vida. Deus vai abrir porta onde não tem parede. Deus vai abrir oportunidade que você talvez nunca tenha experimentado. Deus vai fazer, se nós nos atentarmos para a palavra do Senhor. Se você fizer as coisas para Deus, Deus vai fazer por você. Não pense que você está hoje aqui num dia frio como esse, talvez trabalhando, fazendo alguma coisa para o Senhor.
Deus não fica devendo nada para ninguém. Continue nessa constância e Deus vai te abençoar. É princípio, irmão, princípio. E aí, só para a gente poder entrar no assunto aqui, quando a gente fala de fundamentos da prosperidade, nós vamos falar de 4 fundamentos aqui, em rápidas palavras, não quero ultrapassar o horário, mas o primeiro fundamento que eu quero abordar com os irmãos aqui é a prosperidade e o trabalho. Irmão, a prosperidade, ela sempre está ligada ao trabalho, sempre está ligada ao esforço. Não pense em você que, porque Jesus vai prosperar na tua vida, nós já profetizamos isso várias vezes nesse culto aqui, que você não precisa trabalhar. Infelizmente não é assim que funciona. Não vai cair do céu. Não vai. A prosperidade está ligada ao trabalho, ao esforço. Deus está dizendo, e é interessante porque certo executivo, ele uma vez disse assim que o único lugar no mundo em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Se você não trabalhar, se você não se esforçar, Deus não vai prover, Deus não vai dar prosperidade. Nós precisamos entender isso, nós precisamos nos esforçar. Deus está dizendo para nós aqui que o que Ele quer fazer conosco, Ele quer alargar as nossas tendas. Deus, Ele quer alargar as possibilidades. Deus, Ele quer alargar as oportunidades na tua vida, mediante ao seu esforço, mediante aquilo que você sabe fazer, ou aquilo que você quer fazer. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai ser bem enfático, quando ele diz assim, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Salmo 128, verso 2, ele vai dizer assim, comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. Ou seja, o que eu aprendo com a palavra do Senhor aqui? Que se eu me esforçar, Deus, Ele contempla o trabalho das suas mãos. Deus, Ele contempla o seu esforço. Deus, Ele contempla a sua força de vontade. Deus, Ele contempla a sua retidão ao trabalho. E Ele vai dizer assim, quando você fizer isso, Deus, através do trabalho das suas mãos, Ele vai prover mais do que suficiente para você. Vai dizer assim, comerás do trabalho das suas mãos. Ou seja, você vai conseguir se sustentar. Ele coloca uma vírgula. Feliz será. Ou seja, quando eu fizer isso, Deus, Ele vai trazer um contentamento para a minha vida. Eu vou ser feliz. A bênção de Deus, ela traz felicidade. Ele vai dizer assim, e tudo te irá bem. Ou seja, Deus está dizendo assim, se você trabalhar, se você se esforçar, se você se aplicar, pastor, mas vamos trabalhar no estudo. Se você estudar com afinco, com vontade, se você fizer isso, Deus contempla o seu esforço. Aí vai dizer, você vai ser feliz e todas as coisas, elas vão ir bem para você. Ou seja, isso fala de prosperidade. Segundo fundamento da prosperidade bíblica aqui, é o trabalho e a visão. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma visão clara e ampliar o foco no futuro, para frente. E aí eu gosto de usar uma analogia que quando a gente está andando no nosso carro, por exemplo, a gente, embora tenha aquele espelho retrovisor em cima, um espelho retrovisor do lado direito, um espelho retrovisor do lado esquerdo, todos eles são menores do que o para-brisa, não são? O que eu entendo aqui com essa analogia? Que eu preciso olhar menos para trás e mais para frente. Pastor, mas eu fiz alguma coisa lá atrás, não deu certo. Meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou, eu não tive apoio, eu não tive suporte. Alguém me passou a perna, alguém me surrupiou. Pastor, fizeram uma maldade comigo. Irmão, esquece isso. Começa a olhar para frente, começa a olhar para o foco. Foca para frente, para de olhar para trás. A mulher de Ló, ela ficou olhando para trás e meu estado de sol ficou paralisada. Quando eu fico contemplando aquilo que ficou para trás, eu me paraliso.
frente, olhando para o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo quem já tenha alcançado. Mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu preciso parar de olhar para trás, eu preciso parar de olhar para o passado, eu preciso parar de olhar para aquilo que não deu certo, eu preciso parar de olhar para aquilo que não funcionou e começar a olhar para frente. Deus, Ele quer que você olhe para frente. Se você não olhar para frente, a prosperidade não vem. Olhe para frente. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Deus vai dizer assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Ele vai dizer: eis que eu vos faço uma coisa nova. Deus está preparando algo novo para você. Deus está preparando algo maravilhoso para você. Só que esse algo maravilhoso não está atrás, está na frente. Foca a sua visão para o alvo, para frente. Deus nos chama a deixar o passado e focar para frente. Pastor, mas eu fui traído. Pastor, mas eu fui enganado. Pastor, eu fui trapaceado. Pastor, eu tenho tanto problema. Deixa tudo isso para trás e olha para frente. Deus, Ele quer te abençoar, mas é para frente, irmão. Foca para frente. Tem um professor, um palestrante que eu gosto bastante, chama professor Peredes. Ele vai dizer assim, ele tem uma frase que ele usa na palestra dele, que vai dizer assim: quem revisita o passado com frequência envenena o presente. Se você ficar olhando demais para trás, você vai deixar de colher as bênçãos que Deus tem aqui no presente e no futuro para você. Não podemos ficar presos ao passado, irmão. Muitas vezes a gente fica tão focado no que deu errado que a gente perde de vista aquilo que Deus irá fazer, ou aquilo que Deus está fazendo. Entenda, para de olhar para trás, comece a olhar para o alvo, comece a olhar para frente. Deus tem muito ainda para fazer na tua vida, só que isso não é lá atrás. O que ficou para trás ficou. Deus, Ele quer que você olhe para frente, para o alvo. Aí no versículo 19 ele vai dizer assim: eis que eu vos faço uma coisa nova e que está saindo à luz. Porventura vocês não estão percebendo? É como se eu dissesse assim: quando eu fico olhando demasiadamente para o retrovisor, fundamento aqui, eu me pergunto água aqui. O terceiro fundamento é a prosperidade e a mudança. Irmão, mudança fala de adaptação. Prosperidade exige que você esteja disposto a mudar. E aí, coisa boa, irmão Manuel, é a gente mudar por opção nossa. Triste é quando a gente é obrigado a mudar. Porque quando eu mudo por opção, isso é uma transição, não é? Quando eu mudo, eu escolho mudar, é uma transição. Quando eu sou forçado a mudar, aí é difícil, aí é ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. E um exemplo caseiro que você pode aplicar na sua vida. Quando a gente casou, a gente sempre aprendeu isso lá em casa. Chegava no começo do mês, mistura estava no freezer, a minha mãe sempre guardava os pacotes lá, e até hoje ela faz assim: tirava o pacote, descongelava, fazia aquela mistura e vida que segue. Quando a gente casou, demorou um tempo para a gente se adaptar, para a gente mudar algumas coisas, e a gente ia lá, fazia como do mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo corriqueiro para você: ia lá e comprava lá 2 kg de bife, 1,5 kg de bife no pacote. Aí a gente ia lá, quando chegava o dia de fazer, tirava, descongelava aquele bife, e aí, como tinha bastante bife ali, o que a gente fazia? Estou falando, ou bastante, mais do que era necessário, mais do que suficiente. E aí, é assim na frente, né? E aí, irmão, dava de a gente fazer compra no comecinho do mês, 30 de 1.
dia 20, você ia abrir a geladeira assim, o freezer, parecia um pé de coco, irmão. Só tinha água. Eu falei, meu Deus. Aí a gente tinha duas opções. Ou a gente ia no mercado, gastava mais 300 lá para terminar de chegar o mês. Ou se não tivesse, ia acabar o mês sem mistura. E aí a gente foi quebrando a cabeça. Um dia a gente resolveu mudar. Um dia a gente resolveu mudar aquela situação, se adaptar. Aí toda vez que a gente vai para a que a gente busca a nossa compra, a gente chega em casa, separa as misturas, todas elas, fica um dia, ou metade de um dia separando aquela mistura. Sempre foi um dia de pensação, pastor, deve ter tanta mistura que ele guarda. Ele fica metade do dia separando, coloca as porções certinhas, que a quantidade que cada um come e congela. Irmão, de lá para cá, isso foi em 2000, somente um aninho mais ou menos, a gente começou a fazer isso. De lá para cá, nunca mais a gente ficou sem mistura. Nunca mais. Todos os meses, irmão Maria, sobra mistura no outro mês, né, irmão? Por quê? Porque a gente aprendeu que precisava mudar. Tem coisa que precisa mudar. Tem coisa que parece boa, mas precisa mudar. Se eu não mudar, a prosperidade não vem. Eu lembro quando a Tati era solteira. Irmão, ela não vai ficar brava comigo, não. Se ficar, Jesus perdoa. A Tati dava um presente para todo mundo, irmão. Pensa uma menina que gostava de presentear. Verdade, Thiago. Irmão, se o cachorrinho fizesse aniversário, ele ia ganhar presente. Não, verdade. Quando a gente casou, tudo é diferente, né? Quando a gente casou e a gente começou a juntar o pagamento, porque não é o meu pagamento, não é o pagamento dela, é o nosso dinheiro. Quando a gente começou a juntar as nossas rendas, eu falei assim, opa, vamos parar com esse monte de presente. Ou seja, foi difícil, porque era muito, só que ela teve que se adaptar. Entende isso? Eu estou dizendo que se você não dá, as bênçãos de Deus elas ficam retidas. Jacó, irmão, quando ele estava trabalhando com o sogro dele, Labão, ou Lambão, se você quiser chamar ele assim, Deus vai dizer assim que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Como se falar assim, olha, a partir de agora, toda ovelha malhada que nascer é sua e o restante é minha. Aí só nascia ovelha malhada. Aí ela mudava o salário, olha, agora toda ovelha salpicada que nascer é sua e o restante é minha. Aí só nascia ovelha salpicada. Jacó, para a bênção de Deus alcançar